Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos discutir o projeto de redução da maioridade penal que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O nosso convidado é o sociólogo Inácio Cano, especializado em segurança pública, violência e direitos humanos. Ele é professor de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde coordena o Laboratório de Análise da Violência. Você pode participar do programa enviando perguntas para as redes sociais. Para participar da conversa aqui em nossos estúdios, convidamos Suzana Varjão, gerente da Anticomunicação e Direitos. Como sempre, nós contamos com a participação de Florestan Fernandes Júnior, jornalista da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, essa votação que aprovou, em princípio, né, a redução da maioridade penal, ela tem um apoio suposto de grande parte dos brasileiros, né? As pesquisas dizem, por exemplo, que 93% dos paulistanos é favorável a uma medida desse tipo. Em outros lugares, 80%. Eu queria entender, se o senhor ajudasse a gente a entender por que isso acontece. Nós somos um país que há 10 anos, há 20 anos, lamentava e denunciava massacres como o da Candelária, no Rio de Janeiro, e outros episódios constantes. Somos um país onde 36% de jovens e crianças têm mortes violentas. Um índice muito superior ao da média da população, que é muito mais baixo. E nós sabemos que a maioria dessas mortes e dessa violência, ela atinge jovens negros, pobres, não é? O que nós estamos assistindo aí? Como é que a gente pode ver? Como é que o senhor interpreta isso aí? Eu acho que o caso do Brasil não é único. Acho que em muitos países do mundo, e especificamente na América Latina, que há um movimento social de endurecimento penal, demanda por endurecimento penal e penitenciário. Ou seja, as pessoas estão se sentindo inseguras, as pessoas sentem que o Estado não é capaz de protegê-las, e nisso elas têm toda a razão. E como não há soluções fáceis, elas tendem a demandar um endurecimento. Vamos ser mais duros contra aqueles que nos colocam em risco. O grande paradoxo do Brasil é que a taxa de impunidade, inclusive para o homicídio, que é o crime mais grave, está acima em muitos estados de 90%. Ou seja, em muitos estados, de cada 100 homicidas, 90 não vão sofrer punição nenhuma. Entretanto, as pessoas se focalizam nos 5%, 4%, que finalmente são presos e processados, e querem condenar eles numa pena muito longa. E os outros 95% continuam matando gente. Então, o problema do Brasil é muito mais da impunidade do que da suposta fraqueza das leis. E a lei não é fraca, quer dizer, às vezes é fraca, às vezes é muito dura. Tem muita gente que está na prisão provisória, que ainda não foi condenada por crime, que não deveria estar, por crimes não violentos, inclusive, e tem muitos homicidas que não estão na prisão. Então, o problema não é botar mais pessoas na cadeia, nem fazer condenações mais longas. O problema é conseguir botar na cadeia quem tem que estar lá e não mandar para a cadeia quem poderia ficar, por exemplo, aguardando julgamento em liberdade. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o sociólogo Inácio Cano. Desde 1993, o Congresso Nacional debate a modificação do artigo 228 da Constituição Federal, que diz que a maioridade penal dos brasileiros e brasileiras tem início aos 18 anos. A discussão ganhou urgência na terça-feira passada. Por 42 votos a favor e 17 contrários, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados definiu que uma possível redução da maioridade penal de 18 para 16 anos teria amparo constitucional. Para entrar em vigor, a mudança precisa ser aprovada em 2 turnos de votação, por 3/5 dos votos em separado de deputados e senadores. Nos últimos anos, os crimes cometidos por menores de idade se tornaram assunto frequente no país. Em 2003, num dos casos de maior repercussão, a estudante Liana Friedenbach, de 15 anos, e o namorado Felipe Café, de 19, foram assassinados pelo menor Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, de 16 anos. No dia do crime, os jovens acampavam em Embu-Guaçu, na periferia de São Paulo.
As pesquisas de opinião mostram que a maioria dos brasileiros é favorável à redução da maioridade penal, mas estudos demonstram que a participação de adolescentes nos crimes ocorridos no país é bastante reduzida. Em São Paulo, eles respondem por 1% dos homicídios, 1,5% dos roubos com uso de arma e 2,6% dos latrocínios. No Rio de Janeiro, respondem por 2,2% de homicídios e 1,6% dos roubos com ameaça de morte. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, entre os 21 milhões de adolescentes brasileiros, apenas 0,013% cometeram atos com intenção de matar. Convidado para debater o tema no programa de hoje, o professor Inácio Cano nasceu em Cádiz, na Espanha. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade Complutense de Madrid e fez pós-doutorado nas universidades de Surrey e do Arizona, nos Estados Unidos. Inácio Cano trabalhou em pesquisas sobre direitos humanos e violência em El Salvador, onde foi membro da Comissão da Verdade das Nações Unidas. Trabalhou ainda na Guatemala e no Haiti. Desde 1996, ele reside no Brasil, onde dedica atenção especial às áreas de segurança pública e educação, além de direitos humanos. É professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde também coordena o Laboratório de Análise da Violência. Professor, boa noite. Boa noite. O índice de reincidência dos que passam por medidas reeducativas é de 20% a 30%. Já os que passam pelo sistema prisional é de 70%. Você acha que, nesse caso, o tiro pode sair contra a culatra, como dizem no ditado popular? Esses índices são complicados de calcular, até porque você não sabe se um menor passa pelo sistema socioeducativo, posteriormente ele é preso como adulto e condenado, você não consegue fazer essa vinculação. Até porque são dois sistemas diferentes e a filosofia é diferente, né? Então, a gente não sabe a reincidência real do sistema socioeducativo para além do limite de sua própria atuação. Mas não há dúvida nenhuma de que a reincidência é elevada nos dois sistemas, no socioeducativo e no sistema prisional. E se a gente fala muitas vezes que a cadeia é uma escola do crime, né? E que pequenos criminosos se tornam grandes criminosos na cadeia, e muitas cadeias hoje no Brasil estão dominadas pelo crime organizado, então é claro que o risco de que esses adolescentes, pequenos criminosos, vão para a cadeia e acabem aprendendo crime é muito mais elevado porque eles são muito mais novos e muito mais suscetíveis à influência externa. Então o risco de sair pela culatra existe, é claro, e a gente pode estar dando de brinde para o crime organizado toda uma leva de adolescentes que, se progredir essa proposta, vão para a cadeia com uma idade em que seu referente, então seu modelo de comportamento vai ser o chefe do crime organizado que está na cadeia onde ele vai residir. Professor, muito boa noite. Mais que uma pergunta, eu gostaria, na verdade, de provocá-lo a que o senhor compartilhasse conosco um pouco da sua reflexão sobre o fenômeno da construção midiática da problemática dos adolescentes em conflito com a lei, da violência física, especificamente da pretensa solução da redução da idade penal. Há vários rastros, digamos assim, neste sentido, entre eles a tendência de esta questão ser abordada pelos meios de comunicação a partir de um caso grave contra a vida, né, envolvendo adultos e adolescentes, e logo em seguida uma enquete. O senhor é contra ou a favor, a senhora é contra ou a favor da redução da idade penal? Gostaria que o senhor comentasse um pouco. Não há dúvida de que o tratamento que parte da mídia dá a esse problema é um tratamento extremamente seletivo. Então nós temos, por exemplo, um crime muito grave cometido por 6 ou 7 pessoas, das quais uma menor de idade, e boa parte da mídia vai se focalizar nesse menor, como se a lei tivesse sido diferente, ele fosse punível, esse crime não teria acontecido. Mas há outras 6 pessoas, me lembro do caso famoso daquele menino que foi arrastado, crime é bárbaro, foi arrastado por um carro no Rio de Janeiro, e eram vários os responsáveis, um deles era menor de idade, e todo o foco da atenção da imprensa foi para esse caso. Por outro lado, quando as crianças e adolescentes estão vítimas do crime, infelizmente, elas não recebem tanta atenção quanto elas recebem quando elas são autores desses crimes, né? Então, pesquisa recente do Unicef, da Secretaria dos Humanos, mostra que, se as condições no Brasil não mudarem, mais de 40 mil jovens vão morrer assassinados nos próximos 7 anos. Isso teve uma repercussão pequena, mas basta um crime bárbaro cometido
por um menor entre vários adultos, para que a questão da maioridade penal se apresente como uma urgência, como algo que precisa ser resolvido em breve, né? Eu tenho alguns dados aqui que mostram, por exemplo, em 2013 foram cometidos mais ou menos 563 mil crimes no Brasil e foram cometidos 21 mil atos infracionais por menores de idade. Significa mais ou menos entre 3% a 4% dos crimes são cometidos por menores de idade. De todos os tipos? De todos os tipos, né? E enquanto pessoas que foram presas, temos 574 mil pessoas presas em 2013 e 20.500 adolescentes no sistema socioeducativo. Então, no melhor dos casos, isso vai afetar um percentual muito pequeno dos crimes, porque, evidentemente, nem todos esses 20 mil iriam para a cadeia, né? Então, o impacto sobre a segurança pública geral vai ser mínimo. Entretanto, a percepção popular, eu diria, né, é que, bom, enquanto a gente não resolver esse problema da maioridade penal, a gente não vai resolver o problema da insegurança, da impunidade no Brasil. A impunidade está em outro local, mas não é isso que as pessoas percebem. Agora, isso não é irreversível. Por exemplo, no Uruguai houve um referendo no ano passado. Inicialmente, parecia que iria vencer a proposta de redução da maioridade penal e finalmente foi derrotada no referendo, né? Então, essas coisas não são imutáveis e eu acho que é muito importante fazer debates, apresentar dados para que não se consolide uma percepção muito simples, muito primitiva, muito automática. Ah, tá vendo? Tem um menor aí que cometeu um crime, temos que reduzir a maioridade penal. Nos Estados Unidos, que é um dos países que é dos campeões da punição, de tratamento do direito penal como o inimigo, né? Em vários estados estão fazendo uma revisão da detenção dos menores, das punições mais graves. Ou seja, é isso que você está falando, que às vezes as pessoas refletem e começam a perceber que não é assim, né? A punitividade não só é questionável em termos morais, políticos, mas ela pode acabar produzindo efeitos inversos. Nos Estados Unidos, por exemplo, houve uma legislação nos anos 90, chamada Three Strikes, You're Out, que depois de cometer 3 crimes quaisquer, mesmo que sejam crimes leves, você ia lá para a cadeia de forma indefinida. Então, hoje, eles estão revisando isso porque o efeito é perverso sobre a sociedade. Você condena grupos inteiros, né, a ficar na cadeia, você tem um custo econômico e social elevadíssimo por manter na cadeia coletivos muito grandes por crimes que muitos deles não eram tão graves assim. Professor, Deixa eu só chamar eu queria ouvir o deputado federal Marcos Rogério, autor do projeto de rebaixamento da maioridade penal, que nos enviou uma pergunta. Caro professor, para mim, crime é crime independente da idade. O que deve ser considerado é se quem cometeu esse crime tinha condições de compreender o caráter ilícito da conduta. Eu, particularmente, defendo a redução para 16 anos para os crimes hediondos. O senhor não considera importante o fato de que o jovem de hoje é muito diferente do que o jovem de 1940, quando foi estabelecida a idade penal aos 18 anos? Ou seja, o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, as liberdades disponíveis ao jovem, isso tem proporcionado a ele um amadurecimento mais cedo. Não seria um argumento a justificar a redução da maioridade penal para 16 anos, especialmente para os crimes hediondos? Bom, acho que é uma pergunta bem pertinente, né, que o deputado faz. Então, ele está dizendo que, para ele, a idade não interessa, ou seja, segundo ele, deveria haver uma avaliação de cada caso individual. Mas a lei, evidentemente, tem que estabelecer limites e parâmetros. Não é possível que o juiz vá avaliar crianças de qualquer idade para ver em que medida essa outra criança tem responsabilidade sobre os seus atos. Eu acho interessante a discussão que ele traz sobre se os jovens de hoje são mais maduros ou não do que os jovens antigamente. Mas essa é uma outra discussão que, na verdade, esconde o que está sendo proposto. Ou seja, se nós estamos discutindo se os jovens são adultos aos 16 anos, vamos discutir isso. Mas aí não é maioridade penal, é maioridade do cur. Maioridade acabou, maioridade civil, penal e com todas as consequências. Será que o jovem de 16 anos tem condições de tomar todas as decisões, de ter todos os direitos? Prestar serviço militar, por exemplo? Não. Enfim, eu perguntaria, inclusive, para muitos pais que devem estar nos ouvindo, que têm filhos com 15, 16 anos, será que esses pais e essas mães achariam conveniente que seu filho, a partir de amanhã, tivesse todos os direitos, sem limitação nenhuma? Será que eles têm realmente esse amadurecimento? Eu tenho sérias dúvidas, mas se a questão for se o jovem de 16 anos tem plena maturidade, então não coloquemos a questão da maioridade penal.
demos, então, todos os direitos e todas as obrigações aos jovens de 16 anos, que é uma discussão completamente diferente. Então, justamente, o deputado coloca uma questão, mas, na verdade, a proposta dela é bem diferente. Outro ponto que eu acho importante, ele diz, apenas para crimes hediondos. Por que só para crimes hediondos? Se uma pessoa é penalmente responsável dos seus atos, seria responsável de todos os atos, né? Dos mais graves aos mais leves. Ou será que ele propõe isso porque ele sabe que nossos filhos cometem pequenos furtos no supermercado, apresentam uma carteira de identidade falsa para poder entrar na boate e cometem falsidade ideológica, e ele não vai querer que nossos filhos vão para a cadeia, certo? Então, parece que para uns crimes sim, para outros não. Imaginemos outro caso de inimputabilidade. Por exemplo, as pessoas com doença mental. Elas são inimputáveis. Alguém poderia pensar que vamos dizer a partir de agora, olha, a pessoa está perturbada, mas quando o que ele fizer for muito grave, vai para a cadeia. Mas se for leve, então tudo bem, aí ele é inimputável. Não, ele é inimputável porque não tem capacidade para decidir sobre os seus atos, independentemente das consequências deles, né? Então a questão não pode se colocar apenas para os crimes mais graves. Isso é, mais uma vez, uma amostra do que o que está por trás é uma tentativa de satisfazer a sociedade, dar alguma satisfação de que o legislativo e alguns executivos estão propondo isso, estão fazendo alguma coisa por ela. É uma medida barata, né? Aparentemente barata, porque manter pessoas na prisão não é nada barato, mas aparentemente simples, barata, funciona a partir da promulgação da lei e dá-se a impressão de que o Estado está tomando conta dos cidadãos. Nada vai mudar em termos de segurança pública, os crimes vão continuar praticamente inalterados, mas é uma tentativa de satisfazer uma demanda social que tem essas raízes que nós estávamos comentando. Professor, no Brasil, principalmente nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, a gente convive com um esquema do tráfico de drogas, recrutando jovens nas comunidades, né? E até agora pouca coisa foi feita com relação a esse tipo de crime, né? Um maior de idade que pega um jovem e leva para o crime organizado, deveria existir algum esquema de impedir que isso ocorresse. Por que não ocorre no Brasil? O que deveria ser feito nesse sentido? Bom, levar um menor para o crime é o crime em si mesmo e tem uma tipificação específica, né? Então, isso é um ato que já está tipificado. Agora, um argumento muito comum é dizer, olha, o crime usa os menores porque são inimputáveis para cometer crime, o que, em certa medida, é verdade. Agora, se a gente reduz a maioridade penal, o que vai acontecer? O crime vai procurar menores de 14 anos, porque a partir desse 6 seria imputável, segundo a proposta do deputado, então peguemos meninos de 14 anos. Se a gente reduzir a 14, vamos pegar os de 12. É isso que a gente quer? O que a gente quer é induzir a que haja uma redução progressiva do recrutamento do crime? Não é isso que a gente quer, né? Então, temos que ter muito cuidado com as consequências dessas propostas que aparentemente vão conseguir inibir determinados comportamentos e podem acabar simplesmente provocando um deslocamento para outros grupos, inclusive mais jovens do que os que hoje são envolvidos com crime. Professor, a fala do deputado, ela é permeada por questões que traspassam o debate sobre o fenômeno dos adolescentes e a pseudo-solução da redução da idade penal. Como a questão estaria diretamente relacionada à capacidade de discernimento daquele indivíduo em formação, ou seja, reduzindo o fenômeno à ação do sujeito e ignorando a construção social do fenômeno. Então, essa perspectiva, dentro desta perspectiva de construção social do fenômeno, que deslocamentos o senhor consideraria importantes e necessários para um bom debate, para um debate mais consequente sobre esse fenômeno gravíssimo da sociedade? Acho que a gente tem que levantar as informações, olhar para o que outros países já fizeram, inclusive dos casos que o Paulo estava comentando, em que a tendência, inclusive hoje, em alguns países é a contrária, elevar a maioridade penal. Os problemas de reincidência dentro dos sistemas penais com adolescentes. E, sobretudo, o que mais me espanta é o seguinte: é claro que o sistema socioeducativo no Brasil não funciona. Também não funciona o sistema carcerário, certo? Os níveis de reincidência são elevados. Mas então, em vez de propor, vamos mudar esse sistema socioeducativo para que funcione melhor, para reduzir a reincidência, não, o que se propõe é simplesmente colocar esses meninos e julgar eles na cadeia. Então, o sistema socioeducativo existe justamente para tentar evitar que os pequenos desviantes se tornem criminosos. Se a gente já vai definir eles automaticamente como criminosos, a gente está perdendo esse jogo de início. Está jogando esses jovens na mão
do crime organizado, que vai recrutar eles, inclusive, com maior facilidade. Nessa perspectiva, então, estaríamos tendendo a agravar o fenômeno da violência física? No melhor dos casos, a proposta seria inócua, né? Até porque, como eu dizia antes, o percentual de crimes cometidos por menores é pequeno, está entre 3% e 4%. E no pior dos casos, nós estaríamos agravando a situação, porque nós estaríamos agravando a reincidência desses menores através da cadeia. Quando a gente ouve essas propostas, você pensaria que eles devem pensar que a cadeia funciona, né? Por isso que agora estão querendo mandar os menores para a cadeia. Mas quando você olha, é claro que a cadeia não funciona. Então a mudança tem que ser outra, né? E tem que, o que nós observamos no sistema socioeducativo, muitas denúncias de tortura, escassas oportunidades de educação, escassas oportunidades de emprego, de aprendizagem de uma profissão. É isso que tem que ser trabalhado, porque esses meninos saiam de lá com alguma opção. Mas isso não se discute, né? Nisso se investe muito pouco. A solução simples e aparentemente barata é manda para a cadeia. A lógica que nós estamos falando é uma lógica de punição. De punição significa você encarcera, se a pessoa não se recupera, você prende, e se ela não prende, você não deixa sair. É uma lógica de punição. Você vai ter uma fatia da sociedade que vai ser excluída, quem sabe, pela vida inteira. E a punição, a demanda por punição é legítima, né? Porque nós vivemos numa sociedade com altos níveis de impunidade. Então, não acho que seja negativo que as pessoas demandem punitividade, mas tem que demandar punitividade contra quem realmente merece, que está solto depois de cometer muitos crimes graves e que o Estado não consegue prender, não consegue investigar, não consegue produzir prova, não consegue fazer perícia, não consegue proteger as testemunhas. É aí que está o calcanhar de Aquiles do sistema de justiça criminal brasileiro, não em colocar os menores na cadeia. Entretanto, Agora, por exemplo, a solução é muito mais simples. Né? O Brasil hoje tem a 4ª maior população carcerária do mundo, né? E a gente sabe muito bem as condições que essas pessoas são detidas nesses presídios. Quer dizer, são, na realidade, locais muito insalubres e que não recupera ninguém. Nós estamos preparados para colocar mais gente nesse sistema? Por que, com tanta gente presa, a violência no Brasil continua tão grande? Justamente porque não se prende quem se deveria prender. Muita gente está dentro e deveria estar fora. Muita gente deveria estar fora, está dentro. E há uma falência, em geral, da capacidade de investigação do Estado brasileiro, que muitas vezes, inclusive, responde com mais violência à violência. Né? A polícia brasileira é das polícias que mais mata no mundo. Temos um problema de uso excessivo da força letal. Mas as pessoas percebem, por exemplo, acham que o problema é que nós passamos na mão na cabeça de bandido. Quem acha isso, eu convidaria para visitar as cadeias do Brasil. Né? E vocês vão ver como são as condições dentro da cadeia. As condições são muitas vezes terríveis, subhumanas. E quando você trata as pessoas de forma subhumana, as pessoas depois te devolvem esse tratamento quando saem. E as pessoas fatalmente saem. A ideia de que vão mofar na cadeia até sempre, nem nos Estados Unidos isso aconteceu e as repercussões foram muito negativas. Né? Então não existe isso, vamos punir com tanta dureza que nunca mais vamos ter que nos preocupar com o problema. Isso não é verdade. Né? E o problema se volta contra nós. Então, essa demanda de punitividade tem que ser reavaliada. A gente entende os motivos que levam as pessoas a dizer, olha, tem que punir esse povo todo. Mas isso tem que ser feito com um pouco de Eu gostaria de ampliar, professor, um pouco mais a sua reflexão, a nossa reflexão sobre essa questão de impunidade. O senhor fala, obviamente, em relação ao fenômeno da violência física como um todo. Eu queria puxar um pouco para o nosso recorte relacionado às crianças e aos adolescentes. O senhor deu um número aí sobre quantos meninos e meninas estão dentro do sistema socioeducativo. Essa impunidade, de que impunidade estamos falando então? Não é? Impunidade, nesse sistema, por exemplo, a grande maioria dos meninos e das meninas é composta por crianças negras e pobres. Então, eu gostaria que o senhor qualificasse um pouco essa reflexão sobre a questão da impunidade. A impunidade, evidentemente, é seletiva, né? No Brasil. O Estado brasileiro é duro contra os fracos e fraco contra os poderosos. Tradicionalmente foi assim. E a lei foi feita até para dar vantagens àqueles que têm recursos legais, recursos simbólicos para se defender. Então, a lei brasileira, eu acho que deveria mudar sim. Eu acho que o Código de Processo Penal e o próprio Código Penal precisam ser reformados, eles estão sendo reformados, mas não na direção que as pessoas pensam de endurecer as condenas. A ideia é, você tem que prender os sujeitos mais perigosos para a sociedade. E isso que o Estado não consegue fazer. O Estado, você vai nas cadeias, por exemplo, teve uma lei em 2011 que permite que o juiz
aumente o número de penalidades alternativas à pena de prisão provisória, para que as pessoas aguardem o julgamento de liberdade. Bom, nós fizemos uma avaliação, várias equipes de pesquisa fizeram essa avaliação em vários estados e encontramos que isso teve um impacto mínimo sobre o número de prisões provisórias, que há ainda milhares e milhares de pessoas que estão aguardando o julgamento em prisão por furto, por crimes sem muita periculosidade, ocupando vagas que deveriam ser os criminosos violentos, que o Estado não consegue prender. Gostaria de fazer uma pergunta enviada pelo Facebook por Henrique Bittencourt. Ele gostaria de saber, a sua opinião, se dá para avaliar que a redução da maioridade pode ser vista como uma forma de desviar o foco da causa real da violência. Ou seja, fazemos uma medida fácil, aparentemente, de fácil entendimento, inclusive, e fugimos do verdadeiro problema. A senhora acha que é isso? Sim, é um bode expiatório, junto com o endurecimento penal, né, e penitenciário, são dois bodes expiatórios. A gente dá a impressão de ser duros perante o crime, ninguém pode nos acusar de sermos tolerantes com a criminalidade e a violência e pronto. E nada muda, por baixo disso nada muda. Continuamos tendo mais de 90% dos homicidas soltos, mas nós fizemos uma lei muito dura. Então é uma operação de faz de conta. Mas eu entendo o deputado considerando que a maior parte da população brasileira apoia essa visão. Então, como operador político, não me surpreende que o deputado faça esse discurso, né, e faça essas propostas. Agora, se essa lógica punitiva vingar e essa lei for aprovada, daqui a pouco estaremos discutindo a redução de 16 para 15 ou para 14. E se cada vez que tiver um caso bárbaro cometido por um menor de idade, por um inimputável, nós tivermos que nos recolocar, nós vamos conseguir reduzir a maioridade penal até os 2 ou 3 anos de idade, enfim, a idade em que qualquer criança alguma vez tenha cometido um ato bárbaro. Isso acontece em todos os lugares. A abordagem penal varia de país para país, mas sempre há casos em que um menor comete um ato bárbaro. Professor, quem está nos ouvindo em casa, né, e que enfrenta no dia a dia a violência, né? Pequenos furtos que colocam em risco a vida dos seus parentes, enfim, todos têm um caso de violência e de confronto com bandidos nas ruas do país. Essas pessoas estão no limite, quer dizer, elas vivem trancadas dentro de casa, têm medo, tem uma polícia que não é eficiente, como o senhor disse, não faz investigação, tem uma polícia que mata, você tem o crime organizado, tem as drogas, enfim. O que o senhor diria para essas pessoas? O que tem que ser feito? Porque, na realidade, essa resposta que eles estão dando é do desespero, é de quem não aguenta mais, né? E para quem não aguenta mais, o que a gente pode dizer para eles? Infelizmente não muito, né? Mas eu acho que o principal seria pensarmos nas políticas, nos candidatos que nós escolhermos no futuro, para que sejam pessoas identificadas com um compromisso para mudar essa realidade, que não vai ser mudada de um dia para outro, que não é fácil de mudar e certamente não vai ser mudada com esse tipo de medidas, né? Então, acho que o que o cidadão pode fazer é pensar nas suas escolhas como cidadão, nas suas eleições políticas, para favorecer aqueles candidatos, aquelas ideias que realmente tenham um compromisso com a mudança dessa realidade no Brasil. Vamos fazer um rápido intervalo, mas nós voltamos em instantes com o professor Inácio Cano, coordenador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o professor de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Vamos ouvir o vereador Ari Friedenbach, pai da estudante Liana Friedenbach, assassinada em 2013 por um menor, num crime que chocou o país. Eles nos enviou um depoimento e uma pergunta. Vamos ouvir. Meu nome é Ari Friedenbach, eu sou pai da Liana Friedenbach, que foi assassinada em 2003 pelo, então, na época, menor de idade, Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido como Champinha. A Liana, naquela época, para quem não se lembra, viajou com o namorado para a região de Embu-Guaçu, onde eles foram sequestrados, ela e o namorado Felipe Café foi assassinado no primeiro dia. A Liana ficou sequestrada por 5 dias, por 4 maiores de idade, um menor de idade, esse tal de Champinha.
foi estuprada por todos e depois desses 5 dias ela foi assassinada pelo Champinha com 16 facadas. Num primeiro momento eu defendi a ideia da redução da maioridade penal, comecei depois a me aprofundar, a estudar bastante esse tema e hoje, já há muitos anos, venho defendendo uma ideia diferente da redução da maioridade penal. Qual é o dano maior ou menor para a sociedade? Qual é o melhor caminho? Meus respeitos, né? Porque normalmente quando as pessoas sofrem um trauma dessa natureza, em geral elas tendem a reagir de forma muito impulsiva e nem sempre muito racional. Então eu acho que esse percurso que esse pai fez depois daquele drama terrível, né? E essa evolução da ideia dele mostram que de fato é melhor reagir com calma e não reagir no impulso, não reagir com o fígado. Então acho que em primeiro lugar meus respeitos a esse pai, especialmente em função da tragédia que ele viveu. Então, medidas que nos garantam que casos como esse não vão se repetir não existem. É bom também a gente deixar claro que, independentemente dos sistemas penais, das medidas que a gente possa tomar, a possibilidade de que atos bárbaros aconteçam existe. E existe em todos os países do mundo, inclusive nos países onde as taxas de violência são bem inferiores à nossa, né? Então a gente não pode legislar em função de casos extremos, porque então a gente faria uma legislação completamente translocada. Eu acho que, como é que a gente pode melhorar a situação no Brasil? Nós temos que ter medidas socioeconômicas de inserção social dos jovens das periferias. Esse é um elemento essencial a médio e longo prazo. Esse jovem da periferia tem que ter outras opções, melhores do que se unir ao crime organizado. E depois nós temos que agir também no sistema de segurança pública, reduzindo a impunidade, melhorando a capacidade de investigação, modificando sim além alguns aspectos. Por exemplo, quando uma pessoa comete um crime de homicídio, né, houve aquele famoso caso do jornalista Pimenta, como é réu primário, recorreu em liberdade indefinidamente até, demorou anos e anos e anos em finalmente a sentença ser aplicada. Então, a lei tem algumas brechas que facilitam a posição de quem tem recursos jurídicos, de que tem, enfim, uma posição social mais elevada, e há várias coisas que poderiam ser feitas também para reduzir esse prazo dos julgamentos, os recursos acabam provocando uma morosidade judicial muito grande. Trabalhar para reduzir a impunidade e para reduzir esse tempo da morosidade judicial, acho que seriam elementos muito importantes. Por um lado, controlar o armamento. As armas no Brasil ainda são amplamente difundidas, mas 80% dos homicídios no Brasil são cometidos ainda, na maior parte dos estados, com armas de fogo. E, em paralelo, ter programas sociais para promover a inserção social da juventude das áreas periféricas. Acho que isso é o melhor que nós podemos fazer para tentar diminuir. Quando você fala de programas de inserção, uma intervenção importante que ocorreu no Brasil nos últimos anos foram as UPPs, que é uma tentativa de inserção no espaço urbano, um espaço que vivia, vamos dizer assim, abandonado, territórios dominados pelo tráfico, como se dizia tudo isso, onde o jovem realmente estava entregue ali, né? Qual que é o balanço que o senhor faz? Olha, as UPPs conseguiram uma diminuição da violência letal em várias áreas e no entorno, mas não conseguiram atingir seu potencial de transformar a polícia e de transformar as relações entre polícia e comunidade, que ainda são muito tensas. Hoje, na maior parte das comunidades, a comunidade acha que a polícia está lá para oprimir a comunidade, não para protegê-la, e os policiais acham que estão entrando em território inimigo. Então isso não mudou, isso é uma tragédia para o Rio de Janeiro e para outros territórios do país. Professor, mas eu queria voltar só a essa questão dos programas de inserção social. Uma coisa relativamente fácil é a focalização dos programas, né? Por exemplo, no México tem agora um programa nacional de prevenção e uma das coisas que eles estão fazendo tem um programa para a juventude. Bom, vamos dar preferência a 2 tipos de jovens. Os jovens que moram em lugares onde há alta incidência, eles pegam, por exemplo, na cadeia, o endereço das pessoas, onde elas moravam antes de ir para a cadeia, e focalizam os programas especificamente para essas áreas. Outra possibilidade também, os jovens que estão saindo das cadeias ou dos sistemas socioeducativos, eles deveriam ter prioridade na recepção de programas sociais, educacionais, de formação e de trabalho. As pessoas saem da cadeia no Brasil hoje e está muito difícil encontrar emprego. Quem vai empregar? Já dentro a obrigação, o Estado tem a obrigação de fornecer ao preso trabalho dentro da cadeia, porque o trabalho é uma obrigação para o preso segundo a lei brasileira. Mas ele não consegue oferecer essa opção. As pessoas não trabalham dentro da cadeia, a grande maioria,
Porque não há suficientes opções, porque as empresas não se oferecem, porque o Estado também não acolhe parte dessa demanda. E quando saem, a pessoa tem o estigma de ter sido preso. Então, quem vai contratar essa pessoa? É muito importante que haja programas de reinserção, tanto dos presos que saem das cadeias, quanto dos jovens que saem do sistema socioeducativo. Se eles são simplesmente jogados na rua, a chance de reincidência, obviamente, é muito elevada. Professor, saindo um pouco da problemática em si, dessa pretensa solução para essa problemática dos adolescentes em conflito com a lei, para uma reflexão um pouco maior relacionada com esta pseudo-solução. Mexer na Constituição Federal é um risco para a sociedade? Obviamente que uma análise não do ponto de vista jurídico, né, de um jurista, mas do ponto de vista de um sociólogo, de um estudioso. Eu não sou jurista, então não tenho como avaliar a juridicidade ou não dessa proposta. Agora, me preocupa, fazendo uma análise, como você está me pedindo, mais social, que os avanços que nós tivemos no Brasil nos últimos anos parece que vêm da mão do judiciário. Então, a consolidação, por exemplo, do casamento homossexual, as quotas. E agora, por exemplo, a possibilidade de proibir a doação de pessoas jurídicas, que seria um grande avanço em termos de redução da corrupção no Brasil, está dependendo agora do Supremo, né? Então, é preocupante que os avanços dependam do judiciário e não do legislativo. E, para mim, isso significa que nossa capacidade de discussão e de amadurecimento político ainda é muito limitada. Então, nós dependemos do judiciário para tomar conta de coisas que o próprio legislativo deveria resolver e não esperar que chegasse no judiciário. O senhor acha que esses programas de televisão, como foi dito no início do programa, têm uma responsabilidade nessa deformação do que ocorre no país? Porque a gente vê esses programas policiais que entram no início da tarde e se arrastam até o começo da noite, né, com análises erradas a respeito da violência nas cidades, há um sensacionalismo, se condena muito o jovem, né? Tá vendo, é um bandido, devia estar preso e tal. Isso tudo não alimenta essa visão, não alimenta a violência da polícia que responde matando. Um programa como esse de policial não deveria estar discutindo esse tema seriamente, ao invés de estar fazendo sensacionalismo? Eu concordo com sua análise, Florestan. Eu me pergunto se a nossa audiência nessa hora é a mesma audiência dos programas da tarde, né? Que provavelmente não é, e a deles é bem superior à nossa. Mas, sem dúvida nenhuma, esses programas têm uma responsabilidade na medida em que eles alimentam essa percepção de que nosso problema é que temos sido aparentemente muito lenientes. Temos passado a mão na cabeça dos criminosos. Uma vez que a gente deixar de fazer isso, o problema vai ser resolvido. Eles alimentam permanentemente essa ideia. Tem que ser duro, tem que bater, tem que ir lá. Mas esse 95% de impunidade eles não discutem. Isso não se discute. Se discute quando pega um, aí tem que ser muito duro, escracha, né? Toda essa retórica, né, punitiva. Então, infelizmente, esse é o nível de análise que nós temos. Agora, de alguma forma, nós temos que nos comunicar com essa audiência dos programas da tarde, né, e dizer, olha, pensem bem no que vocês estão votando e fazendo, porque essas soluções não vão nos levar a lugar nenhum. E eu queria, se você me permite, Paulo, claro, inverter um pouco os papéis e desafiar o deputado, né, que fez a proposta. Se em função dele, ele acha que os jovens de 16 anos do século XXI são muito mais maduros que os jovens de 1940, quando o Código foi formulado, por que ele não propõe a maioridade de idade total aos 16, não penal, mas total, que ele discuta no Congresso, que ele proponha, que aos 16 anos os garotos vão ser adultos, no pleno sentido do termo, com todas as obrigações e os direitos, porque não dá também, direitos e obrigações têm que vir da mão dos outros, né? O discurso, inclusive conservador, normalmente diz isso, porque os jovens têm muitos direitos e não têm obrigações, não é isso? Bom, então como é que a gente vai ser muito exigente em termos do tratamento mais duro que o Estado concede, que é aquele que transgride o Código Penal, e não vai dar nenhum direito em troca? Então, meu desafio para deputado é, por que não propomos então, discutimos a maioridade total, plena, civil, penal e com todas as consequências a partir dos 16. E aí vamos chamar médicos, vamos chamar psicólogos, vamos chamar ciências sociais, vamos chamar a sociedade. E vamos decidir se um jovem de 16 anos é um adulto ou não. No Brasil, ele tem a possibilidade de votar, por exemplo, que em muitos países não existe. Mas ele não tem muitas outras opções. Mas ele não pode ser votado, é bom lembrar. Por exemplo. A Lorena Gurgel faz uma pergunta que tem a ver com a discussão que a gente estava falando de mídia. A Lorena mandou pelo Twitter a seguinte pergunta.
A grande mídia é responsável pela pseudo-segurança atribuída à redução da maioridade? Se sim, eu acho que essa é a pergunta que a gente não fez. Por que ela incentiva isso? Por que ela quer deixar as pessoas com medo? Porque ela exagera, ela faz isso. E qual a razão disso? É uma razão econômica? Aí sou eu perguntando. É uma razão de audiência? É uma razão ideológica? Você quer que as pessoas fiquem em casa, assustadas, impotentes? O que leva a isso? Eu acho que é uma circularidade, né? Porque você tem, quer dizer, a mídia em geral não inventa as coisas, ela aproveita um certo estado de opinião, mas ela retroalimenta isso. E portanto, fortalece essa percepção. Né? E ajuda a construir nesse sentido. Mas a mídia em geral muda a agenda, mas não consegue mudar a vida das pessoas, né? A mentalidade das pessoas. Por exemplo, no referendo do desarmamento, nós tínhamos a mídia a favor e perdemos fragorosamente, né? Então, a mídia não é todo poderosa também. Às vezes parece que se a mídia mudasse, tudo mudaria com facilidade. Não é bem assim. Mas, sem dúvida, ela retroalimenta essa percepção e ela olha para soluções aparentemente fáceis, simples e que apelam à emoção das pessoas. E esses casos bárbaros caem exatamente nessa condição. São simples. A solução parece fácil, que é a indignação contra quem comete esses fatos, e apelam à emoção das pessoas. As pessoas acompanham isso durante dias, né? Eu pergunto sempre à mídia, por que a gente não discute as cifras da violência? Por que a gente não faz política? Porque quando você faz política pública em função de casos isolados, essa política pública evidentemente vai ser desastrosa e muito desigual, porque esses casos isolados são normalmente casos cometidos contra pessoas de classe alta ou em bairros nobres. São esses que merecem maior atenção. E são esses que pautam a política pública. Então, a política pública é profundamente antidemocrática em função dessa intervenção da mídia. E eu acho que a mídia tem que começar a refletir sobre isso. Outra coisa importante, e os jornalistas espero que não fiquem muito incomodados. Quando você vai ver notícias sobre economia, por exemplo, o jornalista que fala sobre economia sabe mais ou menos o que está falando. E não anda trocando uma taxa de inflação por, né, um índice ou outro, enfim. Agora, quando o jornalista fala sobre crime, sobre violência, em geral é o último jornalista, é uma área que não tem muita atenção nas redações e não se dá muita atenção à formação das pessoas que vão falar sobre violência, sobre segurança. Eles deveriam ser especialistas da mesma forma que o jornalista que fala em economia sabe de economia e não está falando simplesmente do que ouviu falar no botequim no dia anterior. Professor, o senhor coloca uma perspectiva do debate extremamente importante, que é o tratamento do noticiário relacionado a violências físicas, digamos assim, e relacionando isso ao fenômeno dos chamados programas policialescos. E aí a gente precisa refletir sobre essa questão, a questão dos programas policialescos, que, em geral, estão demasiadamente apartados do horizonte ético e técnico que sempre pautou a atividade jornalística, mas fala em nome do jornalismo e é, portanto, protegido, esse produto é, portanto, protegido muitas vezes pelas nem regras. São jornalistas, hein? Exatamente. São comunicadores. Então, são comunicadores que vêm produzindo hoje esse tipo virou um fenômeno de norte a sul do país, leste, oeste, centro-oeste, e que tem não apenas, inclusive, tirado, violado direitos daqueles personagens que são retratados nos programas, mas que tem discursado contra a democracia, contra as instituições, em favor da barbárie, em favor de que a sociedade faça justiça com as próprias mãos. Então, eu gostaria que o senhor refletisse um pouco também sobre essa questão. Eu concordo com isso, né? Mas isso não pode ser mudado por decreto, por lei. Isso só pode ser mudado pela educação das pessoas, né? A ideia de que vamos acabar com os bárbaros, sendo nós mais bárbaros, é uma ideia absolutamente falsa, né? Que leva porque a barbárie que vai, a barbárie volta, né? Sempre volta. E as polícias que mais matam são sempre as polícias que mais morrem. Então, as pessoas têm que perceber que essa raiva dirigida contra certos alvos vai se voltar contra elas. Uma coisa paradigmática no Brasil. A polícia mata alguém que aparentemente era inocente. Aí é um grande escândalo, né? Porque era inocente. Mas as pesquisas mostram que 44% dos brasileiros, em 2009, concordava com a frase bandido bom e bandido morto. Então, na verdade, o que muitas pessoas reclamam é quando o alvo é um alvo errado. Mas se fosse um bandido, aí parece que é isso mesmo. E um dia, essas pessoas que defendem esse tipo de soluções acabam se colocando numa situação em que elas mesmas vão ser vítimas dessa truculência, desses procedimentos, né? Bandido bom e bandido morto. Aí você vai, no meio da noite, mostrar
para um policial que você não é um daqueles, né? Com que prova? Com que tempo? Então, as pessoas têm que perceber que a barbárie se volta contra elas, que a violência que vai e volta, e que a saída não é por aí. Mas, por menos que eu goste desses programas policialescos, a gente não tem nenhuma medida legal contra eles. A gente tem que lutar contra isso através da educação. Eu gostaria de retomar um pouco a discussão da Suzana, lembrando que na minha juventude era muito comum a gente assistir um filme chamado M, o Vampiro de Düsseldorf, que é um filme que trata justamente da Alemanha pré-nazista, em que aparece um assassino que se supõe que seja um assassino, que inclusive mata crianças, né? E que passa a ser julgado, ele passa a ser julgado e é morto numa assembleia de criminosos. E fica evidente a metáfora do Fritz Lang de que ali nós estamos construindo uma sociedade autoritária. Uma sociedade que irá muito além do tratamento que ela dá para o seu marginal, mas que ela passa a tratar todos os seus cidadãos com métodos autoritários. É isso que está em gestação, é isso que se gera aí, assim, sem querer forçar a barra, mas não é isso que a gente está assistindo e que há muito tempo, no tempo quando os programas de policiais eram de rádio, e a gente acordava de manhã naquela loucura, hoje são aí, eram de manhã, hoje é de tarde, mas é isso que a gente está gestando. A gente está gestando uma sociedade autoritária com isso aí? Sem dúvida, sem dúvida. E não só no Brasil. Se a gente analisa a evolução da legislação e das medidas em muitos países, em decorrência do terrorismo, por exemplo, depois do 11 de setembro, houve um retrocesso das liberdades individuais. Hoje em dia, os norte-americanos, por exemplo, aceitam que o Estado espione tudo que eles fazem e as respostas ao protesto é limitado. Na Europa, por exemplo, vários países estão impedindo seus cidadãos de deixarem o país, que vai contra a Declaração Universal de Direitos Humanos, porque eles estariam se juntando ao exército islâmico, né, no Iraque ou na Síria. Então, há um retrocesso de liberdades em função dessa percepção de que nós estamos numa situação emergencial. O que as pessoas não percebem é que esses recortes das liberdades não garantem uma melhora na nossa segurança, mas garantem, sim, uma restrição dos nossos direitos. E como os dados reais nunca são fornecidos e oferecidos, a gente nunca fica sabendo quantos atentados foram evitados a partir dessas medidas que foram tomadas, né? A partir, por exemplo, da prolongação do tempo de detenção. Em vários países, que era 24 horas 48, passou para um prazo mais longo, para poder ter os suspeitos de terrorismo avaliados. Até agora não tem prazo nenhum, como é Guantánamo, né? As pessoas vão para lá e... Aí um limbo jurídico total em que as pessoas não são acusadas de nada, não podem se defender e ficam em prisão indefinida, sem possibilidade de defesa. Então, é um fenômeno que eu acho que vai além do Brasil, além da América Latina, mas é realmente preocupante como várias sociedades estão dispostas a sacrificar seus direitos individuais em prol de uma proteção que, na verdade, é muito relativa e muitas vezes ilusória. Como é que a gente pode entender essa violência policial no Brasil? Até na quinta-feira agora, às 10 da noite, a gente vai exibir um programa do qual o senhor participa, que é o Caminhos da Reportagem, né, um documentário mostrando a violência policial. Né? Por que essa polícia se tornou tão violenta, né? E qual a eficácia dessa violência? O que se esconde por trás dessa violência? A eficácia dessa violência é a morte de policiais, que depois são identificados no seu tempo livre, na sua folga, e são executados por bandidos que já tiveram experiências muito graves com a polícia, que viram colegas seus serem mortos pela polícia. Então, como eu dizia antes, é uma violência que vai e que volta. A violência policial no Brasil tem muitas raízes. Muita gente acha que foi a ditadura que promoveu esse tipo de situação. Na verdade, quando a polícia foi criada no Brasil no século XIX, uma das suas funções era, por exemplo, açoitar escravos. O dono traspassava o escravo para a polícia açoitava e devolvia. O que era um progresso, porque a função punitiva passava a ser pública e não privada. Mas é uma barbaridade pensar que a polícia foi criada com essa finalidade. Então, as raízes de um controle social truculento, autoritário por parte do Estado, são bastante longínquas no Brasil. Nós temos uma doutrina do confronto armado que é prevalente em vários estados do Brasil, a ideia de que policiamento é trocar tiro. Uma vez eu estava conversando com um chefe de polícia e a gente perguntava para ele se ele não ia enviar a polícia a combater as milícias, né, no Rio de Janeiro. E ele dizia naquela época, não, para que vou enviar a polícia? A milícia não vai reagir, não vai ter troca de tiros, então para que enviar a polícia? Então, na visão dele, parece que se não tinha troca de tiros, a polícia não tinha nada para fazer, né? Então, temos uma doutrina muito orientada ao confronto armado. Temos uma impunidade muito elevada. O Ministério Público, muitas vezes, não faz sua função de fiscalizar a atividade policial, o controle externo da atividade policial, e especificamente em relação à violência policial. O Judiciário, muitas vezes, arquiva casos
que tem claros indícios de execução sumária. E nós temos uma opinião pública que, em parte, apoia, e não só apoia, mas demanda esse tipo de truculência. No meu estado, o deputado federal mais votado é aquele que se elegeu com o bordão de bandido bom e bandido morto. Então, o problema não é apenas da polícia. O problema é sistêmico, é da sociedade, da polícia e dos outros órgãos. Você acha que o caso desse garoto que foi morto recentemente aí, que ocupa hoje as primeiras páginas dos jornais, não vão impactar na sociedade uma reação? Mas, infelizmente, a sociedade é só quando é um garoto que é ostensivamente inocente. Quando o garoto é tão novo que, evidentemente, não dá para acusar ele de nada, aí vira um escândalo. Né? Porque o que essas pessoas pensam é que bandido bom, bandido morto, mas tem que ser bandido. Aí quem prova que é bandido? Como se prova isso no meio da noite, num beco? Então, infelizmente, a reação surge quando a vítima é escancaradamente inocente. Mas a reação deveria surgir muito antes. Então, por exemplo, a gente observa o que aconteceu nos Estados Unidos, em Ferguson. O garoto que foi morto tinha aparentemente cometido outros crimes antes, mas isso foi irrelevante para a discussão. Até porque o policial que atirou nem sabia disso. A discussão é, atiraram contra uma pessoa desarmada, que obviamente era negra, né? Isso é injustificável. E não se discutiu sobre o caráter moral ou os crimes pregressos que a vítima poderia ter cometido. Acho que a gente deveria aprender disso. Uma questão que é um debate que envolve as mortes de inocentes, ou de inocentes em todos os sentidos, né? São os autos de resistência. Como é que a gente... Por que isso existe? Se vai ser possível eliminar? Eu sei que existe uma campanha contra os autos de resistência. Como é que é isso? Como é que se aceita um documento que todos sabem que está feito para forjar uma... Isso foi criado para a polícia não ser preso em flagrante. Porque, em geral, se você comete um homicídio, mesmo que seja legítima defesa, você vai perante o juiz e se justificar. Então, a ideia era evitar que isso acontecesse com o policial. Numa lógica de guerra contra o crime, como nós vamos prender o nosso soldado? Né? Não fazia sentido dentro dessa lógica de guerra ao crime. Então, criaram esse instituto, que na verdade não é nem jurídico, é administrativo, que já joga a versão policial como versão predominante. Nós, no Conselho de Defesa dos Direitos Humanos no Rio, recentemente acompanhamos um caso na investigação, encontramos o seguinte, por exemplo, no Rio. Os depoimentos policiais eram todos copiados e colados, ou seja, eles não foram ouvidos individualmente e, portanto, não houve a chance de explorar contradições. A apreensão da arma dos policiais era virtual. Na verdade, o policial não teve sua arma apreendida. Houve um auto de apreensão, mas o policial recebeu a arma, levou para o quartel e 15 dias depois alguém oficiou o comandante para lhe devolver a arma para ser periciada. Então, esse auto de resistência, na verdade, está pressagiando uma falta de investigação real por parte do Estado. Mas houve mudanças em vários estados, houve uma determinação do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana que pedia a extinção dessa categoria. Essa categoria não existe em todos os estados. Em muitos estados ela simplesmente não existe. Em alguns estados houve uma tentativa de acabar com essa categoria. São passos importantes para a gente combinar que muitas dessas mortes seriam evitáveis e não seriam justificáveis. Portanto, a gente não pode assumir desde o início que elas são justificáveis. Mas há casos flagrantes. Recentemente houve um caso, se vocês lembram do caso do matemático no Rio, aquele helicóptero que passou metralhando, fez 100 disparos no meio da noite contra o carro em que ia esse suposto traficante, o matemático. O juiz que arquivou, né, o inquérito disse que aquilo foi uma defesa da sociedade. Né? Um helicóptero atirando quase a esmo no meio da rua. E o piloto do helicóptero foi entrevistado quando foi questionado sobre a possibilidade de pessoas morrerem, várias pessoas morrerem, não só o suspeito. Né? Ele falou, bom, a gente sabe que naquele local, naquela hora, o que tem é criminoso. E mora lá, na verdade, entendeu? Alguma culpa tem, aparentemente. Isso é gravíssimo. Né? Então, o Estado brasileiro tem uma responsabilidade muito grave nesse sentido. Ele é condenado muitas vezes na Corte Interamericana, na Comissão Interamericana, e ele tem que reagir. Né? E eu acho que o Poder Federal tem que fazer um esforço maior para intervir nessa área e não deixar tudo por conta dos Estados. Professor, o mundo adulto deveria proteger o universo infanto-juvenil, né? Então, medidas que evitassem que esses meninos e essas meninas, esses jovens, ultrapassassem a linha que desemboca no sistema de justiça criminal. O mundo adulto também coopta meninos e meninas, e é um fenômeno pouco discutido, não apenas para o cometimento de infrações, mas para assumirem crimes cometidos pelo grupo que contém adultos. Ou seja, é um fenômeno visivelmente construído no mundo adulto, mas a solução
que está sendo proposta atinge o mundo infanto-juvenil. Por que essa dificuldade de compreender e de propor soluções mais As pessoas têm uma percepção que muda muito com a idade, né? Quando a criança tem 10 anos, em geral, as pessoas veem essa criança como uma vítima em potencial, como alguém a ser protegido. Já com 14 anos, a percepção é muito mais ambivalente. Quando tem 15, 16, as pessoas veem aquele jovem mais como um perigo potencial do que outra coisa, e não como uma vítima. Então, se a gente, como a gente estava conversando no início, se a gente diz, olha, com 16 anos você já vai para a cadeia, vai ser julgado igual que um adulto, vai ser condenado a 20, 30 anos, a gente está entregando esse coletivo na mão do crime e assumindo que eles são irrecuperáveis. Então, se os menores são irrecuperáveis, o que vai acontecer com os adultos? Então qual é a nossa esperança como sociedade se nós estamos assumindo que os menores de idade já são irrecuperáveis e, portanto, vão ser tratados igual que os adultos? Nós agradecemos ao professor Inácio Cano, nosso convidado de hoje, por sua participação em nosso programa. Também agradecemos a você que está nos assistindo e ao jornalista Suzana Varjão e Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas durante o programa vão estar disponíveis pela internet e nas nossas redes sociais. Convido você para assistir a reprise do programa de hoje no próximo domingo, a partir das 11 da noite. E convido também para você assistir nesta quinta-feira, dia 9, às 10 da noite, ao programa Caminhos da Reportagem, Uma Guerra Sem Herói, sobre uma das polícias mais violentas do mundo. Na semana que vem, temos um novo encontro marcado na terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!